Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Já começa essa matéria aqui agradecendo ao irmão Rainer, sempre atento, Rogério Lima e Carla Cristina. Sem dúvida nenhuma, os pesos pesados aqui nas dicas. Eu sei que tem gente que diz, já mandei tanta dica e você sempre escolhe os mesmos. Primeiro, família, o pessoal é sempre atento, eles mandam muito rápido e eu dou prioridade sempre aos e-mails que chegam primeiro. Além também da questão que muita gente manda dicas que simplesmente hoje não passa, família. A gente tem dicas muito boas de ritual, de crimes estranhos que acontecem nas cidades, nos estados, mas infelizmente eu até tento fazer, mas não passa, né? Então com isso a gente acaba ficando resumindo, família, alguns temas, né? Alguns temas hoje já estão quase impossíveis de falar. Alguns já estão impossíveis e outros quase impossíveis. Mas a gente tem que se adequar e arranjar maneiras, né, de se adaptar às novas regras. Quem não consegue fazer isso, tantos canais bons que vocês mesmos seguiam e sumiram, né? Porque não conseguiram fazer essa adaptação. Não era que eram ruins, mas que não conseguiram fazer essa adaptação para continuar lutando. E nós até agora estamos sobrevivendo. Não sei até quando, porque de fato essa brechinha vai se estreitando, né? E chega um momento que a gente não passa mais. Enfim. A dica que está aí nas principais matérias, como você pode ver junto comigo. Antagonista. Brasil sai de declaração internacional contra o aborto. Veja, governo Lula retira Brasil de aliança internacional anti-aborto. Gazeta do Povo. Governo Lula retira Brasil de declaração internacional contra aborto. Então todos os principais portais de internet estão falando desse assunto. E antes que eu diga, eu avisei, meus irmãos, que o Lula iria fazer exatamente isso. Eu quero ler a matéria para que eu não contamine você com a minha própria opinião. Tá certo? Eu quero primeiro que você escute o que eles estão falando. Em seguida eu vou explicar da minha maneira como eu entendo isso. Como o assunto ele é muito polêmico, não dá para mim fazer aquele vídeo montado. Porque toda vez que eu tentei, com esse tema aqui, fazer o vídeo montado, mostrando exatamente as coisas que estão sendo ditas e o que aquilo representa, o vídeo é classificado como pode ser ofensivo e perturbador para algumas pessoas. Então ele não passa. Então a gente vai apanhando e vai encalecendo e vai procurando maneiras de continuar falando. Vou colocar aqui esse game que você está vendo, né? Um game dos donos do mundo. Ele funciona da mesma maneira. Você vai ali dominando a mídia, você vai dominando os órgãos públicos, a segurança e depois você finalmente derruba o governo e domina aquela área. Esse jogo se trata disso. Um jogo muito interessante, embora seja um pouco repetitivo. Então vamos dar uma jogada aqui e enquanto isso eu vou passando a matéria para vocês. Consenso de Genebra havia sido assinado em 2020. Defendia a tese de que não existe direito internacional à interrupção de gravidez pela mulher. Esse aqui primeiro é um troféu que me foi dado pela Câmara de Vereadores de Goiânia, em que é uma mãe chorando, arrependida por ter abortado, e a criança abençoando a mãe. Nós assinamos uma declaração em Genebra, a Declaração Consensual de Genebra, com 36 países, que esses países dizem o seguinte: nós somos membros da ONU, mas não tem nenhuma obrigação da gente aprovar o aborto em nossos países. Aí quiseram dizer que eu sou a líder mundial, que Bolsonaro é o líder, o Brasil é o líder, e eles queriam colocar na gente uma marca que nós somos fanáticos. Se é para liderar um movimento para salvar crianças na barriga da mãe, eu vou liderar. Tu vem comigo? Tu vem comigo? Vamos embora. Somos conservadores, não somos ultraconservadores, somos conservadores. O governo Lula retirou o Brasil do chamado Consenso de Genebra, uma declaração assinada por 31 governos de viés conservador de todo mundo que se colocavam contra o direito ao aborto. Mesmo essa matéria aqui sendo do antagonista, que tem boas matérias, até boas opiniões, você vê como o negócio é manipulado, família. Literalmente é manipulado. Olha as palavras que eles colocam aqui. O governo, na verdade, está colocando o Brasil dentro de regras que vão interromper a vida das pessoas. A pessoa quer ser irresponsável, a pessoa quer fazer farra, não respeitar o próprio corpo, e o corpo exige respeito. De repente, engravida, e nós, todos nós, eu, você, temos que pagar por essa irresponsabilidade da pessoa. Porque não tenha dúvida que estarão lotando o sistema que já está sobrecarregado, o SUS. A quantidade de pessoas que não conseguem nem uma aspirina, uma simples consulta, inclusive o sistema SUS é um sistema burro. Porque ele permite, pelas longas esperas, pelo maltratamento que muitos médicos, canalhas que estão ali, muitos são bons. São verdadeiros anjos, né, vestidos de seres humanos. Mas tem outra parte que trabalha insatisfeita
que seguiu a profissão porque o pai mandou, porque é tradição na família, porque queria um filho doutor. E o cara trabalha ali totalmente insatisfeito. Era esse o ponto que eu gostava do trabalho do Gabriel Monteiro, né? Porque ele mostrava isso, uma coisa que eu já vivi de perto isso, e o Gabriel estava expondo isso. Infelizmente, né, tinha os seus defeitos que acabaram destruindo todo o seu trabalho, que tinha muita relevância aqui na plataforma. E assim como eu, muitos de vocês concordam, né? Infelizmente as pessoas querem heróis, e heróis não existem, família. Todos nós temos defeitos. Então, que se considere, né, o trabalho e não idolatre a pessoa. Infelizmente, as pessoas confundem isso, então sempre vão se decepcionar, porque o único que não vai nos decepcionar é o nosso Messias. Esse sim, não vai te decepcionar. O resto, seres humanos, até o seu pai, até sua mãe, uma hora te decepciona. É claro que quando você coloca na balança, né, meu irmão? Enfim, deixa eu continuar aqui, antes de eu dar a minha opinião, é porque realmente, quando eu vejo aqui, se colocava contra o direito, né? Olha, direito ao aborto. Você tem direito de sair na rua, você tem direito de ter uma boa alimentação, você tem direito ao trabalho, à escola. Aí quando você coloca, se colocam contra o direito, você diz, não, peraí, se coloca contra um direito de uma pessoa? Quem é esse? Que absurdo é esse? Quem tá desperto é óbvio que entende exatamente o que eu tô falando. Mas quem não despertou ainda, e vai lendo isso aqui só para se informar, o que é que acontece? É um gatilho mental. Esse gatilho mental é ativado com essas palavras. Se colocam contra o direito, acabou. Eu não preciso nem ler o resto para já ficar contra. É uma canalice. Agora, se tivesse escrito assim, ó, se colocam a favor de tirar vidas, aí a coisa mudava totalmente de contexto. Você entende, família? O texto havia sido assinado em 2020, durante as gestões de Damares Alves, à frente da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, e de Ernesto Araújo, como ministro das Relações Exteriores. O Brasil considera que o referido documento contém entendimento limitativo dos direitos íntimos e reprodutivos e do conceito da família, e pode comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre a matéria, incluindo os princípios do Sistema Único SUS. Disse o Itamaraty em nota oficial nesta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Então, triste demais uma nota dessa, né? E eles colocam, o Brasil considera. Não, o Brasil não considera isso. Eles são tão canalhas que eles sabem, se coloca isso aqui para votação, eles pedem de lavada. Coloca isso aqui para votação, é simples assim. Deixa o povo votar. A gente é obrigado a cada 4 anos ir nas urnas, eleger os mesmos políticos. Que tal também nós podemos votar um assunto desse? E aí coloca para ir votar quem quiser só. Tira a obrigação. Vamos fazer isso para ver qual é a lavada que vocês vão levar. É triste, família, que a gente chegou nesse nível, né, que não se pode falar mais nada. Tem que medir palavras aqui, porque isso aqui tem a ver com as velhas práticas. E vocês sabem quais práticas eu estou falando aqui. Aquelas mesmas que eram praticadas dentro do paganismo. Só mudou a maneira de fazer. Ao invés de esperar as crianças nascerem para fazer aquelas velhas práticas, hoje já dá para fazer isso dentro do ventre. Eu tinha um vídeo aqui detalhado, né? E nada muito pesado, apenas com imagens científicas, ilustrações, desenhos, mostrando como é que é feito os procedimentos. Vai picotando ali a criança formada, né? Ela sente dor, sente medo, sente tudo. Mas isso não é para ser colocado, não é para ser debatido, porque estão todos dentro disso aqui. Todos eles estão dentro disso aqui. E aí, contra fatos não existe argumento, então criminaliza, proíbe as pessoas de darem a sua opinião. Porque você imagine, eu, cara simples, vou debater com qualquer pessoa, ao vivo, e eu toparia na hora que quisessem. Eu prepararia meu material, um vídeo para ser exibido, mostrando exatamente como é feito o procedimento, traria médicos explicando o que é que a criança ali sente, né, ainda na barriga da mãe, e provaria isso em rede nacional, internacional. E qualquer um pode fazer isso. Não tem nada de especial em mim. Qualquer um que saiba montar um bom trabalho, que soube montar um bom trabalho na escola, por exemplo, estudos sociais, lembra, família? Antigamente, né? Não sei nem se tem essa matéria hoje, acho que deve ter. Qualquer um que apresentava um bom trabalho, e eu sempre tirava 10 nessa questão, eu tenho certeza que consegue acabar com qualquer argumentação desse tipo, desse sentido. Então, como não dá para debater, o que é que os caras fazem? Vamos proibir, vamos dizer que o tema é sensível, vamos dizer que o fato de a pessoa estar apresentando o seu ponto de vista baseado em fatos científicos do que acontece
pode ser um aborrecimento para algumas pessoas. E essas pessoas não são obrigadas a assistir nem ouvir qualquer opinião, porque aqui ainda as plataformas precisam intervir. É muito claro, meus irmãos, o motivo. As velhas práticas só mudaram de fato a forma que é feita, mas continuam sendo feitas. Essa é a grande realidade dura, nua e crua do mundo e dos fatos. E é triste, família, você vê tantas pessoas, não é, tratar isso aqui, porque já nasceram, não é? Não estão mais preocupadas, os outros que se virem. Tantas pessoas ditas como cristãs e dizem, mas isso aí tem que ser revisto. O Lula enganou a população inteira, que teve muita gente de bem que votou em Lula. A verdade é essa. Porque acreditaram quando ele disse, olha, eu não vou aprovar isso. Agora o assunto precisa ser debatido. Em outras palavras, o que é que o Lula disse? O Lula disse, eu não vou fazer isso como presidente, mas vou permitir que os parlamentares de esquerda façam. Aqueles que estão comigo vão fazer, não eu próprio. Até porque não é de fato o presidente que aprova ou não aprova. O presidente simplesmente faz vista grossa e permite que aconteça ou não aconteça. E por trás das câmeras vocês sabem que o Lula defende isso aqui. Quando ele diz que é um assunto de saúde e precisa ser discutido, é exatamente isso que ele está dizendo. E o Brasil, família, ele tinha esse papel de ser o primeiro país aqui na América do Sul, acabou sendo a Argentina, se eu não me engano, mas ele tinha esse papel de ser o primeiro a legalizar essa prática. E não foi. Então, meus irmãos, mais uma vez, quando a gente diz que não tem nada para esperar desse governo de bom, é uma questão até espiritual. O que é que você acha que Deus pensa sobre isso aqui? Ele deixou claro. A ordem foi muito simples e evidente. Mas esses caras, meus irmãos, estão indo contra. O próprio Jesus Cristo, né, além do seu pai, ainda disse, ai daqueles que mexem com os meus pequeninos. E até fala o que é que era melhor acontecer com eles. Jesus, que sempre foi da paz, que veio como cordeiro para tirar os pecados do mundo, como o próprio sacrifício. Mesmo ele vindo nessa posição, na próxima vinda dele não será assim. Ele vem como juiz, mas até nessa vinda dele, ele ainda afirmou que melhor que essas pessoas acontecesse algumas coisinhas com ela. Não é nada bonitinho o que ele falou, lindinho, mas é a verdade pura. Porque ele e o pai são um só. Então, meus irmãos, é triste ver isso, né? Pessoas às vezes que andam em igreja, pessoas que se dizem, né, cristãs, ainda terem tido coragem, né, de apertar o 13, mesmo com toda a simbologia no número e no símbolo, sabendo que o governo Lula não tinha nada de novo, de inovador. É um governo que passou aí 14 anos no poder e está voltando à cena do crime. E ele vem mesmo para lacrar, para fazer tudo o que ele não conseguiu fazer no primeiro governo, ele vem quase como uma vingança para fazer agora. E a maldição, família, cairá sobre todos nós. Deixa teu comentário aí, família, com mais esse. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!